Muito boa noite, senhores espectadores. Estamos de volta com o programa À Luz do Espiritismo para darmos continuidade ao tema que temos estado a desenvolver, reencarnação e espiritismo. Iremos desta vez responder às questões que nos foram enviadas para o nosso e-mail, asfviseu@gmail.com, e para isso temos connosco o convidado todas as quartas-feiras, o Coronel Costeira. Muito boa noite, Sr. Coronel. Começaria por uma primeira pergunta de Alexandra Amorim. Ela diz-nos, ou pergunta, a reencarnação está subdividida em 3 classes: compulsiva, expiação e provas ou missionária. O que significa cada uma delas? É importante sabermos ou compreendermos qual aquela que estamos a viver? Bom, a reencarnação pode ser em dois patamares, não é propriamente 2 classes, 3 classes. Pode ser voluntária e é compulsiva. Compulsiva é uma reencarnação obrigatória. E pode ser voluntária. E a voluntária pode ter, enfim, duas tarefas, 2 missões fundamentais. A primeira, de facto, expiação e provas, o que não quer dizer que seja absolutamente definida aquilo quando é voluntária, expiação e provas, ou aquela que é missionária. Mas nós saibamos que a reencarnação missionária está reservada aos espíritos de grande elevação, que vêm no sentido de ajudarem a humanidade a fazer a sua transformação moral, a sua transformação espiritual. E, portanto, essa é, de facto, aquilo que nós entendemos, a doutrina espírita, que se pode considerar a reencarnação. Desde logo, a reencarnação missionária é, por assim dizer, uma reencarnação, não digo que seja rara, mas não é muito frequente. Embora os tempos que estamos agora a atravessar pronunciem a descida à Terra de muitos espíritos que vêm em missão específica, outorgada pelo Cristo, com certeza de ajudar nesta fase da grande transição para o mundo da regeneração. E, portanto, acreditamos que estarão chegando, e chegarão ainda em maior número, os espíritos que nós entendemos serem aqueles que, habitando o planeta Terra desde há séculos, talvez milénios, tenham vindo a atingir planos de evolução ao nível da regeneração e, portanto, naturalmente, como a Terra é um mundo de expiação e provas, terão imigrado para outros mundos do seu nível evolutivo, que agora, já atingindo determinado patamar, estão de regresso à Terra para auxiliarem na grande transição, na grande transformação. E, portanto, esses virão com essa missão de ajudar a todos nós, que ainda estamos na expiação e provas, a transitar para o mundo da regeneração. Ora, daí se pode inferir que nós ou estaremos numa reencarnação compulsiva ou estaremos numa reencarnação voluntária, quer dizer, a gente predispõe-se a voltar à Terra para rejeitar os nossos erros, é permitido pelos planos superiores que isso aconteça, não é? Mas nós predispomos-nos a voltar para saldar os nossos erros, para pagar as nossas dívidas e, portanto, de alguma forma, para expiar os erros cometidos e provar que não voltamos a cometê-los. Nós estaremos, naturalmente, nesse grande cortejo de espíritos que estão na Terra para expiarem os seus erros e provarem que se modificaram. E, portanto, aí nós quase podemos sentir que estamos aí. Assim, nós vamos encontrar reencarnações compulsivas nas áreas, por exemplo, da deficiência profunda, seja a deficiência mental, seja a deficiência física, mas mais, no meu entendimento, mais naquilo que são os nossos irmãos que estão nesses processos de expiação dolorosíssima, como é o caso das deficiências profundas, ao nível intelectual moral. Mas, com certeza que nós podemos apontá-los, ou melhor, podemos, não é apontar no sentido da crítica ou do julgamento, mas podemos notá-los ou aperceber-nos da sua presença na Terra dessa forma. Porque é mais ou menos um tempo de prisão em que os espíritos que perseguem outros não têm, digamos assim, já o direito de os perseguir e então são obrigados a reencarnar para que haja um time, para que haja um tempo de paragem e nesse tempo de paragem com o sofrimento o espírito se molde a uma possível transformação, uma possível mudança nesses hábitos, nessas práticas da maldade. Aproveito para lhe fazer já a questão do espectador Joaquim Neves, não sei se será um exemplo de reencarnação compulsiva. Ele pergunta, na reencarnação, sob processo expiatório, ocorre às vezes uma vultosa anomalia cerebral. De que forma há para esse espírito aproveitamento da reencarnação? Há algum tipo de percepção? É evidente que a gente já falou nesse aspecto
a questão dos anencéfalos, ou a questão, às vezes, de deficiências mentais profundas, com alterações ao nível da formação do cérebro. E é evidente que nós podemos encontrar aí reencarnações compulsivas, mas também podemos, aqui numa fase intermédia, considerar que os espíritos se predispuseram para saltar os seus erros graves, se expuseram a determinadas reencarnações muito dolorosas. Vou dar um pequeno exemplo. Quer dizer, nós tivemos há anos conhecimento de que numa gravidez a mãe teve um aborto espontâneo ao fim do primeiro mês de gravidez. Pronto, acontece muitas vezes, mais frequentemente do que aquilo que a gente julga. No ano seguinte, em nova gravidez, o aborto espontâneo deu-se ao terceiro mês. E logo no ano depois, numa terceira gravidez, não desejada, vamos falar assim, mas aceito perfeitamente, ao quinto mês, o feto foi dado como não tendo condições para sobreviver, ou melhor, como morto, dado morto, nado morto, e portanto teve que ser provocado o parto. E nós tivemos a oportunidade, à altura, dialogando com os nossos mentores, com os nossos guias, de chegar a esta informação. Lá não foi conclusão, esta informação é que o espírito que tinha tido aquelas experiências era o mesmo, portanto, foi a mesma entidade que passou pelo primeiro aborto ao mês, pelo segundo ao terceiro mês, e pelo terceiro, nado morto ao quinto mês, que ao fim e ao cabo foi também um princípio, embora cirúrgico ou terapêutico, mas foi, por assim dizer, um aborto, digamos assim, espontâneo. E essa circunstância dava-se porquanto o espírito reencarnante tinha sido suicida por enforcamento. E, naturalmente, quando se dá o enforcamento, há uma paralisação da circulação sanguínea ao nível do cérebro. E, portanto, ele, na terceira reencarnação, era um anencéfalo, não tinha cérebro. E, portanto, não tinha condições de sobrevivência. E, portanto, a providência divina permitiu que não se prolongasse muito mais tempo aquela dolorosa reencarnação, processo ainda no ventre materno, isso tenha dado, de facto, a expulsão, entre aspas, de algo que não tinha viabilidade humana. Ora, isto dá-nos a dimensão de como é obrigatório para os espíritos passarem por determinadas situações que semearam no passado, que criaram ocorrências que tinham que ser saltadas desta maneira, mas muitos outros ocorrem da mesma forma. Nós temos que ver aqui uma reencarnação compulsiva, no sentido em que visava uma transformação moral, uma modificação interior e também uma predisposição para a grande transformação espiritual, e que tudo se inscreve, tudo se insere na lei. Portanto, é natural que essas situações dos anencéfalos ou das pessoas que têm pouca viabilidade ao nível da mente física se inscrevam nessas reencarnações compulsivas. Mais uma questão de uma espectadora que não se identificou e que vem até um pouco na sequência desta. Fiz um aborto aos 21 anos e depois tive um filho aos 27. Existe possibilidade deste espírito ser o mesmo que anteriormente? É evidente que existe essa possibilidade e frequentemente acontece. Isto porquê? Porque há duas circunstâncias no aborto que se ligam uma à outra e que podem ser, de alguma forma, caminhos para um certo esbatimento nas responsabilidades. Com certeza que há compromissos que foram assumidos por pais e filhos nesta situação presente ou passada, ou até futura. E essa ligação, digamos assim, desse compromisso de responsabilidade, às vezes, na Terra, claro, não é bem assumido. Seja até na constituição dos lares, dos casais, que às vezes caminham por uma determinada ligação, de repente corta-se a ligação e há outra ligação, que depois acaba por distorcer ou acaba por desviar aquilo que era um planeamento previamente aceito. Ora, o que ocorre é que o espírito, se tem que nascer num determinado lar, pode haver essa questão do aborto, que às vezes é uma responsabilidade fruto muito da ignorância daquilo que pode ocorrer, e então o espírito pode aceitar voltar. Como a mãe que aborta, mas que se predispõe a receber o mesmo espírito, enfim, porque não sabia, não conhecia as consequências, não conhecia o envolvimento do processo, e que se predispõe a voltar a receber o espírito, pode o espírito voltar a nascer no seu lar, naquele lar, e esbater um pouco as consequências do ato praticado. Portanto, é natural que sejam o mesmo espírito, é natural que seja. Pode não ser. Nós vamos dizer assim, é o mesmo.
não podemos fazer uma afirmação, falando em termos de doutrina espírita, não podemos fazer essa afirmação. Pode ser o mesmo espírito. Pode ser. Pode não ser o mesmo espírito. Quando a gente diz que pode ser, admite logo à partida que há circunstâncias em que pode não ser. Mas diria com grande margem de certeza que seria o mesmo espírito. André Fernandes, sou médium e trabalhadora espírita. Neste momento estou com 10 semanas de gravidez. Posso continuar a exercer a mediunidade no grupo de trabalho? Com certeza que sim. Há aí uma grande confusão às vezes. As pessoas são absolutamente sectárias ou não são maleáveis. Cada caso é um caso. Faz a propósito de, no período menstrual, a senhora não poder fazer trabalho mediúnico. Kardec fala nisso, na inconveniência, porque à época de Kardec, as condições higiênicas para esse período importante e complicado da vida da mulher, naturalmente que em termos de condições higiênicas que havia à época, era aconselhável que não participassem. Hoje em dia as mulheres não se coíbem de participar em todas as atividades sociais, profissionais, familiares, etc. Quer dizer, não é problema, não é obstáculo essa questão. Como também há hoje condições para que realmente a gravidez não seja obstáculo. Há senhoras que passam a gravidez até o 7º mês, que é quando se começa a desenvolver rapidamente o feto, não é? É quando começa praticamente a crescer, até aí as dimensões são mais ou menos reduzidas. Não há nenhuma inconveniência, exceto quando a gravidez é dolorosa, quando a gravidez é difícil, quando há efeitos paralelos, colaterais complicados. E, portanto, quer dizer, nós temos que analisar as coisas caso a caso. Mas, genericamente, como a maior parte das mulheres até ao 7º mês, embora pode haver alguma alteração até ao 6º, até ao 5º, o crescimento do ventre pode incomodar. Portanto, é tudo uma questão de análise caso a caso, mas não vemos nenhum inconveniente, que até ao 7º mês, de facto, a mulher médium, a mãe, a candidata a mãe médium, possa continuar o seu trabalho. Mas achamos que a partir deste mês, numa forma generalizada, não deve. Não é não pode, não deve. Mas há esta variação entre o 5º, o 6º, o 7º mês. Mas a mulher normalmente tem mal-estar, tem problemas. Com certeza que o aconselhamento para não trabalhar é imediato, não é analisado o caso, a situação caso a caso, pois o aconselhamento deriva naturalmente da situação que a candidata também passa. Mas não há nenhum inconveniente, continua a exercitar a sua mediunidade. Não é o problema, o feto não vai ser de forma alguma perturbado ou prejudicado por causa do exercício da mediunidade. Voltamos a dar a nossa opinião, a partir do 7º mês, de facto é aconselhável que não continue a exercer a mediunidade, mas que seja sujeita também ao tratamento mediúnico, ao tratamento bioenergético, à terapia do passe, porque isso ajudará bastante a manter serena, tranquila, até ao próprio ser que vai nascer estar mais calmo, estar mais sereno, e não deve ser evitado isso. Agora, há circunstâncias em que a gente fica surpreendido, por exemplo, como, por exemplo, não pode participar num trabalho mediúnico, mas, por exemplo, às vezes há um certo descontrole da mediunidade e em casa incorpora agora, incorpora logo, incorpora depois, há manifestações absolutamente violentas até, e as pessoas, para estar integradas num grupo, integradas digamos assim, numa corrente de controle, não podem, mas depois podem em casa serem sujeitos a toda essa baralhada, essas alterações de comportamento que resultam de uma mediunidade que está ao desamparo, que está entregue a si própria. É que, de uma forma geral, até ao 7º mês, não vemos inconveniente, pode ser 6º ou 5º, depende das circunstâncias, depois disso não é aconselhável, de facto. Mais uma questão de Paulo Fonseca. O senhor poderia comentar as relações entre a descoberta do código genético humano e o processo reencarnatório? Por exemplo, se muitas doenças físicas poderão ser evitadas, como ficam as reencarnações de espíritos que têm como fase evolutiva ultrapassar justamente essas doenças físicas? É evidente que as coisas não funcionam assim, não é? Porque nós temos visto numerosas tentativas de debelar problemas de doenças físicas, mas o código genético não é conhecido de uma forma pessoal, individualizada pelos cientistas, pelos médicos, digamos assim, analisam um cômputo geral.
Portanto, o código genético está lavrado e não há alterações sobre isso. Mas nós conseguimos mudar com determinada utilização de determinadas técnicas e mudar. Hoje eu não conheço ninguém que tenha sido capaz de fazer isso. Nós conhecemos um caso, até de uma gravidez passada num seio de pessoas ligadas muito próximo à medicina e responsáveis pela medicina, em que realmente a mãe teve um sonho um bocado preocupante de que iria ter um segundo filho e deficiente, e o marido, que era profissional de saúde, dizia, não, está garantido, porque eu vou fazer, eu vou acompanhar, eu vou dizer, eu vou acontecer. E realmente, pronto, apesar de tudo, a criança nasceu sã, escorreita, foi crescendo, até que aos 7, 8 anos começaram a dar conta de que, de facto, havia uma certa anomalia ao nível dos membros, ao nível dos membros superiores e dos membros inferiores, e já aos 7 ou 8 anos, e vai ver a constatar que, de facto, a criança era anã, portanto, tinha esse defeito, que tinha a ver com os genes, portanto, era uma questão genética. Portanto, aquilo que está lavrado dos genes não é igual para todos, porque há famílias que têm vários filhos e só um tem determinada debilidade, determinado defeito físico, os outros não têm. E o código genético, ao fim e ao cabo, seria o mesmo. Agora, como é que é o aproveitamento genético na questão da encarnação ou da reencarnação? Aí é que a ciência não descobriu ainda e não aceita isso, e estão muito voltados para o materialismo, não é por isso simples. A ciência não descobriu que na escolha desses códigos, desses genes, que têm um código estabelecido, interfere naturalmente o espírito, que tem um outro código genético ao nível do corpo espiritual. Nós vamos falar em genes, em código genético, ao nível do corpo físico. Aquilo que os cientistas descobriram é, na construção das células, celular, etc., os genes, essa coisa toda, que dão um determinado código, uma determinada árvore genealógica, uma determinada sequência, digamos assim, ligação desse código do ADN. Ora, se é a matéria que tem, o perispírito, que é semimaterial, também tem, embora não esteja a ciência ainda vocacionada ou interessada ou a resolver as suas investigações, no sentido de descobrir também o perispírito, descobrir também como funciona essa matriz semimaterial, que é o perispírito. Ora, esse perispírito tem um código genético, um ADN, que tem relação com tudo aquilo que o espírito praticou no passado, que funciona como um ficheiro onde está tudo gravado. E, portanto, essa gravação vai depois também aquilo que era a geração espontânea, ou aquilo que era, pronto, era a influência do acaso. Não é a influência nenhuma do acaso, é a matriz que vai provocar no corpo físico, o corpo espiritual, esse código, essa organização genética que tem a ver com a conduta, com o comportamento, com o pensamento, com os atos em si praticados no passado. E, portanto, é isso que depois vai imprimir não só a escolha dos genes, que facilita o reencontro com esse resgate do passado, mas também aquilo que lhe está esculpido na consciência, que está gravado no perispírito. É a escolha primeiro e é depois a impressão no próprio corpo físico daquilo que o perispírito transporta. Portanto, esse código genético está um pouco incompleto no nosso entendimento, bem entendido. Quem somos nós agora para afrontar os cientistas que têm o seu valor, que têm as suas experiências, a sua investigação, têm um valor incalculável. Mas é evidente que estão longe, na nossa visão agora, de espíritas, estão longe de descobrirem o ADN, o código genético do perispírito, que é esse código genético, essa árvore genética e a do corpo, que depois se vão agregar e vão muitas vezes fazer surgir ou alterar, por exemplo, no caso que contamos há pouco, o aparecimento dessa digamos assim, de deficiências motoras, das características da raça anã, e que só se revelaram mais tarde. Mas já estava impresso, isso já estava impresso nos genes, não foi uma coisa agora que pode ser a asma, pode ser uma outra doença que aparece aos 30, aos 40, aos 50 anos, mas já está gravado no código genético do perispírito. E que, a seu tempo, na hora própria, quando tiver que se desencadear para que o percurso seja cumprido em 10 anos, em 15 anos, vai surgir, porque se a pessoa tiver que ser asmática durante 10 ou 15 anos, não vai nascer asmática para viver 80 anos com o processo de asma. Se é só 10 anos ou 15, vai surgir para que o tempo que a pessoa esteja sujeita
digamos assim, esse resgate ou essa impressão no corpo físico se verifique. E disse realmente na pergunta que o nosso leitor, que o nosso ouvinte faz, disse exatamente que realmente isso faz parte, digamos assim, de um tempo em que ele tem que surgir. O tempo em que tem que surgir. E só nesse tempo é que tem que surgir. Mas isso faz parte daquilo que está no planeamento do perispírito. A próxima questão de Fernanda Coelho. Desculpe completar. Isso está no tempo em que, para que essa mancha do perispírito desapareça, é necessário ser transmitida ao corpo para que o corpo absorva e, como é matéria, deixa a terra para desaparecer. Portanto, é essa osmose que faz o corpo, essa absorção, como se fosse um mata-borrão, que absorve a nódoa que está inscrita no perispírito. Ocorre muitas vezes que a pessoa liberta-se de uma e repete o erro, cria outra. Não é? Mas se a pessoa não correr, ou melhor, não praticar de novo os mesmos erros, já não vai gravar outra vez no perispírito, portanto o corpo absorve e vai para debaixo da terra e tudo desaparece. Agora sim, a questão de Fernanda Coelho, na sua opinião, como é que se dá o processo de ligação do fluido vital entre o perispírito e o corpo durante o processo reencarnatório? Bom, a questão é explicada, o André Luís fala nisso e alguns médiuns videntes veem como é que as coisas se processam. Quando se forma o ovo, portanto, quando o espermatozoide fecunda o ovo e resulta daí o ovo, é a primeira célula mista, não é? A célula masculina e feminina, o ovo, a célula do ser humano. Aí o espírito toma posse dessa célula, que depois vai multiplicar-se, vai dividir em 2, 4, 6, por aí fora. Ora, nesse instante em que toma conta, há uma célula, há uma ligação. E aquela célula é a célula primordial, isto é a célula primária, a célula primeira do corpo físico. E, portanto, será uma ligação primária. Eu não vou agarrar em 20 ligações só a uma célula e ligar 20 ligações à mesma célula. É uma ligação à célula. E essa é a primeira a fazer-se e a última a desfazer-se. Então, dá-se essa primeira ligação, que é aquilo que os médios videntes Kardec definiu como sendo, de facto, o cordão não... Eu peço desculpa, eu depreendo daqui que parece que entre o perispírito e o corpo, ou seja, esta ligação perispírito-corpo, é feita através do fluido vital. A pergunta vai de encontro a como é que este fluido vital se liga ao perispírito e se liga ao corpo. Não, o fluido vital, é evidente que o fluido vital é acionado, é ativado pelo perispírito. Quando o perispírito deixa de ter ligação com o corpo físico, não é? O corpo perde vitalidade, pode estar ligado à máquina, pode estar ligado ao que se quiser, mas desligando a máquina, o corpo é uma coisa artificial. Portanto, enquanto o perispírito estiver ligado ao corpo, dá-lhe vitalidade, dá-lhe esse fluido, anima-o com a ação energética. E o que eu estava a dizer é que há a primeira ligação e depois elas vão se multiplicando. O perispírito tem várias ligações, vários terminais, digamos assim. À medida que fisicamente as células se multiplicam, vai-se fazendo essa ligação do perispírito ao corpo físico. E vai-se fazendo por aí fora, num ritmo que ultrapassa largamente a velocidade que nós possamos imaginar. Portanto, esse fluido vital é manipulado pelo perispírito, que é parte, por isso é que é semimaterial, faz parte do fluido que dá vitalidade, que dá vida, que dá atividade do corpo. Pode ser recrutado do ambiente geral, da natureza, pois pode ser mais fluido vital, mas nós podemos arranjar esta maior vitalidade de acordo com o nosso trabalho, com o nosso conhecimento. Agora, essa ligação, essa impressão, digamos assim, da vitalidade, e portanto que é uma manipulação do fluido vital pelo espírito, através do seu perispírito, vai-se dando progressivamente. A próxima questão é de Dulce Andrade. Falou na adaptação do perispírito a um corpo mais pequeno. Quando e como ela é feita? É doloroso para o espírito? Bom, é claro que nós pensamos que o espírito está ali sentado numa poltrona à espera de vez e de repente vêm lá os enfermeiros, metem num saco, apertam para o perispírito ficar do tamanho de um corpo de criança, de um corpo de bebê. A questão não é essa, a questão é uma preparação. Isso, nós temos a noção, e aliás espiritualmente, pela doutrina espírita aprendemos isso, que às vezes há espíritos ao desencarnarem crianças que ficam crianças, bebés que ficam bebés, porque já têm, digamos assim, o perispírito adaptado a outra reencarnação quase que... E então nós compreendemos que, por exemplo, um bebé que morre ao nascer...
o bebê, porque o espírito desencarna quando o seu corpo é de bebê, o perispírito está preparado para nascer outra vez. Portanto, é possível que um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias depois, aquele espírito possa voltar a tomar a posse de um outro corpo em formação, E, portanto, a reencarnação pode ser muito rápida. Mas num adulto, a reencarnação tem que ter um tempo de preparação. Mesmo a compulsiva, mesmo a reencarnação compulsiva. E, portanto, tem que haver um processo de adaptação que pode demorar, em termos, digamos assim, aceitáveis, compreensíveis, 1 ano pelo menos. 1 ano pelo menos. Então, essa compressão, digamos assim, essa adaptação de um corpo que é possível porque é semimaterial, ou melhor, não é a matéria densa, dizem alguns cientistas que pesaram no momento da morte é a alma, e dizem então que a diferença pode situar-se entre os 25 gramas e os 32 gramas. Portanto, vamos analisar um corpo de 100 quilos, não é? Com o corpo espiritual, a pesar, vá lá, mais grosseiro, 32 gramas. Ora, estas 32 gramas corresponderão, no nosso entendimento de peso, de massa, digamos assim, corresponderão a quê? A 100 quilos. Então, aquele perispírito é possível comprimir-se até um tamanho reduzido. Nós pensamos que se é um ovo, uma célula minúscula, que o perispírito se vai reduzir a esse tamanho, não de todo. Ele vai se reduzir a um tamanho que se aproxima do tamanho, do peso do bebê que vai nascer. E, portanto, o bebê que vai nascer com 40 centímetros, com 38 centímetros, com 50 centímetros e com um peso X, então o perispírito vai se adaptar desse tamanho. E não chega a entrar no ventre da mãe, como muita gente julga, que o ovo está ali formado no útero, está ali agarrado no útero, e o espírito está comprimido, o perispírito, perdão, até aquele tamanho do ovo no útero. Não, o tamanho é um tamanho de bebê, de, digamos assim, corpo formado, mas por fora do ventre materno, agarrando-se progressivamente, mais intensamente, à medida que se vão multiplicando os elos de ligação, os terminais do perispírito que se ligam às células do corpo físico. Portanto, esse processo é um processo lento para não ser doloroso, porque se o espírito está em expansão, porque o seu perispírito está em expansão, para tornar o corpo perispiritual mais adaptado ao corpo físico, demora um tempo a ser, digamos assim, comprimido, a tornar aquela forma e aquele tamanho que vai necessitar de ter quando for o nascimento do corpo físico. E, portanto, isso é um processo que vai sendo lento e, portanto, não é doloroso. E dá-se frequentemente numa situação de adormecimento. O espírito que está já mais próximo da matéria vai sendo adormecido, vai sendo envolvido magneticamente, etc. E, portanto, essa compressão quase que não é perceptível. António Reis, como podemos encontrar evidências sobre o propósito da nossa reencarnação? Como podemos perceber a missão que nos propusemos para evitar grandes desvios? Bom, acho que isso se consegue saber à medida que nós vamos percebendo toda a lei, não é? Toda a lei. Por isso é que a doutrina espírita nos oferece um manancial de caminhos extraordinário para nós percebermos tudo isso e entendermos a justiça de Deus funcionando na nossa vida. Portanto, à medida que nós fomos compreendendo melhor toda esta beleza que é a lei que Jesus trouxe à Terra, a interpretação que tem que ser desenvolvida progressivamente, nós vamos entender o que é que a nossa vida representa, o que é que cá estamos. Muitas das vezes, a que se deve a revolta, ou a que se deve a serenidade, a esperança, e perceber que muitas das vezes as sugestões que nos são dadas são negativas e, portanto, uma boa árvore não dá maus frutos, e às vezes, a revolta por cá estarmos, este desejo de não estarmos, etc., pode ser uma luta tremenda entre aqueles que não queriam que a gente voltasse e nós que estamos cá para percorrer um determinado caminho. Agora, nós podemos analisar. Uma pessoa que não está minimamente vocacionada para ajudar, seja quem for, não está predisposta a esforçar-se, a sacrificar-se pelos outros, a terem atenção àqueles que os rodeiam, etc, etc. Naturalmente que não estará em missão, naturalmente que não estará cá com grande finalidade de fazer coisas boas e, portanto, está, como que assim dizer, para ser despertado para uma realidade nova, para um caminho novo. E é evidente a nossa obrigação, por exemplo, enquanto espíritas, é provocar ou promover, melhor dizendo, uma divulgação
profunda, grande, intensa, falando a verdade com racionalidade, apresentando as questões com toda a racionalidade, para que as pessoas possam meditar, possam refletir e, quem sabe, até acordar, muitas delas. O que não ocorre, na maior parte dos casos, porque os espíritas estamos muito remetidos às paredes das nossas casas espíritas, dali. Quem quiser vir que venha, estamos às portas abertas, estamos disponíveis para responder a quem quiser perguntar. Quando Jesus não foi isso que falou, Jesus o que aconselhou é que a gente saísse a pregar, a anunciar a boa nova, a anunciar a toda a criatura. E, portanto, o nosso papel de espíritas é entrar nessa divulgação. Quando isso se verificar, as pessoas têm um outro horizonte para entender. Quando, aqui há uns anos atrás, se falava de vidas anteriores, era muito difícil entender-se isso. Hoje, que a ciência descobriu na regressão de memória, através da hipnose, e não só, que há videntes da vida. Jesus há 2000 anos tinha falado nisso, que os espíritos eram como o vento. Agora que a ciência começa a dizer, não, já vivemos antes, não, há memória passada, não, de facto há provas de que de facto já vivemos antes, e há provas que continuamos a viver, porque as experiências da fronteira da morte dizem que não há morte. Quando a ciência começa a dizer, aqui já é sério, quer dizer, quando Jesus falou há 2000 anos, isso era uma coisa esquisita, que não se percebe muito bem. Agora que a ciência já vai dizendo, aí já é de acreditar, já é de ter credibilidade. Portanto, à medida que tudo isto se vai tornando perceptível, e nós até espíritas tínhamos a obrigação de pegar em numerosíssimos filmes de Hollywood, filmes que passam aí nas televisões e nas salas de cinema, e começássemos a explicar, à luz da doutrina espírita, o que é que aquilo dizer, e ainda não havia cinema quando o espiritismo apareceu para explicar tudo isso, talvez nós pudéssemos abrir os horizontes às pessoas que andam mais ou menos enganadas, mais ou menos sem saber o que andam a fazer, para onde é que é um tiro, etc. Portanto, é essa tarefa ingente que é necessário fazer. Dar a perceber, dar a conhecer, pôr as pessoas a refletir, a raciocinar, porque a fé tem que encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. A encíclica Fé e Razão da Igreja Católica diz isso mesmo, que é preciso, já chegou de ser assim porque é assim, agora é preciso questionar e raciocinar sobre as coisas. Quando assim acontecer, nós vamos, de facto, encontrar motivo para não nos sentirmos falhados, frustrados, para não dizermos barbaridades como eu não pedia ninguém para nascer, eu não estou cá a fazer nada, o que é que eu estou aqui a fazer? E talvez vamos ao encontro dessa realidade outra que a ciência está já a descobrir, porque a Organização Mundial de Saúde considera que a mediunidade é uma realidade, em dois parâmetros, ou na terapêutica ou na doença, e portanto, quer dizer, a ação através da mediunidade de efeitos negativos é de agentes negativos, a ação de efeitos positivos é de agentes positivos, abrindo as portas à compreensão daquilo que uma boa árvore não dá maus frutos e uma má árvore não dá bons frutos. Certamente que nós começamos a entender porque é que cá estamos. Começamos a entender de onde vimos e para onde vamos. E esse significativo que o Papa Francisco tem não há muitos dias, dito aos cristãos, aos católicos, portanto, da sua religião, que era urgente que os católicos, ou os cristãos, perguntassem de onde vêm, para onde vão e o que é que estão cá a fazer. Exatamente estas três perguntas. De onde vêm, para onde vão e o que estão cá a fazer. Que Kardec definiu no Espiritismo que é a ciência que estuda a origem, de onde vem, a natureza, o que estamos cá a fazer, e o destino. A origem, a natureza e o destino dos espíritos, que é o estudo da doutrina da ciência espírita. Bom, com 160 anos de diferença, o Papa Francisco coloca essas questões aos católicos. E é urgente, de facto, encontrar as razões de onde vimos. Jesus falou que o Espírito é como o vento e ninguém sabe de onde vem. O que estamos cá a fazer, o sofrimento, o trabalho, o aperfeiçoamento, o não voltar a fazer, o seguir as normas de Jesus, porque o reino não é deste mundo. O reino que Jesus prometeu é o reino do outro mundo, que é o seu reino. Uma penúltima questão de Paula Coelho. Os animais e as plantas também vivem processos reencarnatórios? Qual a diferença entre o nascimento destes e o nascimento humano? Naturalmente que nós temos que constatar que os animais, e é no senso comum, são animais, são irracionais. O homem animal é um animal racional. O processo da evolução anímica, da evolução, digamos assim, da ânima, é que não está a ser bem entendido, não está a ser bem compreendido. Nós falamos muitas vezes, a alma dos animais para aqui, a alma dos animais para lá. Nós temos que diferenciar as questões da alma, do que é espírito, etc. E então, temos que
constatar que, de facto, o que há é o princípio espiritual modelado em vários parâmetros. Isto é, Deus criou os espíritos e na gênese da criação dos espíritos, como nós criamos o corpo físico, no início do corpo físico está a célula primordial da vida física, que é o ovo, resultado dessa ligação gamética. Mas, na origem da criação do espírito, está a célula primordial espiritual, também designada como a mônada, célula divina, uma célula divina, que depois vai um processo, digamos assim, de agregações sucessivas, de multiplicação, num processo exatamente como se dá na parte física, ou melhor, a parte física exatamente como se dá na parte espiritual. Portanto, a mônada vai sendo sujeita a essa multiplicação de mônadas, 2, 4, 6 para fora, sempre no processo geométrico, e, portanto, isso vai crescendo, engrossando, digamos assim, aquilo que é um princípio espiritual. Na evolução do princípio espiritual entra a encarnação. Nós devemos dizer, está errado falar em encarnação, porque as plantas não são carne. E como não são carne, então o princípio espiritual não entraria nas plantas. Não. O princípio espiritual, dizia Leon Denis, que dorme na pedra, desperta no vegetal. Então, o princípio espiritual é também o que anima a vida vegetal. Anima a vida vegetal. Mas esse princípio espiritual que anima a vida vegetal, que dá vitalidade à vida vegetal, porque com a morte da parte física, vamos chamar agora assim, do vegetal, sai o princípio espiritual, sai e agrega-se no tudo. É como se nós estivéssemos a fazer pão, não é? Dividindo a massa em vários elementos e depois juntando a massa toda outra vez, volta ao todo. Então, o princípio espiritual volta ao todo na planta, como depois no processo de evolução, no processo de multiplicação das células espirituais, vai depois animar o animal, o princípio animal. Embora isto tenha aqui alguma ligação com a ânima, animal, ânima de físico, corpo físico. Portanto, continua a progredir nas várias espécies, nos vários tipos de animais, desde o animal unicelular, passando pelo animal pluricelular, e depois naquilo que são os peixes, depois os répteis, depois as aves, e depois até chegar numa evolução através dos répteis aos mamíferos, que também há mamíferos na água, bem entendido. E, todo este processo vai sendo também paralelo em relação ao processo da meiose espiritual, podemos dizer assim, na multiplicação das células espirituais, mas o princípio continua a ser um bocado para animar um gato, um bocado anima um cão, um bocado anima um porco, um bocado anima, e vai animando, regressa ao todo, vai animando, regressa ao todo. Até que chegamos a uma determinada fase em que esse princípio, esses bocados, esses pequenos quantidades do princípio espiritual saem, vamos supor, um exemplo assim, um bocado tosco, sai o princípio espiritual de um gato, animal, para entrar noutro da mesma espécie, noutra informação, não é? Sai de um que está em degenerescência, portanto está em extinção, para outro que está em formação, exatamente como o espírito do homem. E, portanto, sai, já não volta ao todo, já volta, vamos falar no gato, mas há espécies que estão muito próximas já deste estado evolutivo, como é o caso dos alguns canídeos, alguns tipos de canídeos, alguns tipos de equídeos ou de cavalos. Quer dizer, começa que manifestam algum sentido de inteligência, de dedicação, digamos assim, de socialização ou sociabilidade. Então, esse princípio deixa de entrar no todo, em determinadas espécies, e vamos concretamente falar em espécies já mais próximas da evolução para os mamíferos e para os primatas a que pertence o homem, e aí começa já a não haver, digamos assim, a junção ao todo espiritual, começa já a manter-se individualizado. Até que a dotação, digamos, do princípio inteligente, princípio de racionalidade, princípio da memória, e não vamos agora, os desígnios de Deus são insondáveis, não vamos agora prescrutar aquilo que Deus entende ou entendeu ser essa evolução, mas ocorre que há uma fase em que, e nós vemos isso nesses equídeos, nesses canídeos, que começa a parecer, parece que já há alguma inteligência, parece que os animais já raciocinam, embora é muito marcado pelo instinto, não é propriamente pela racionalidade, e chega a uma altura em que, de facto, e nós vamos encontrar, por exemplo, a evolução dos animais, ver os equídeos, os cavalos que às vezes levantam
como se sustentassem nas mesmas patas, ou até os cães que aguentam nessa posição e são ensinados. Portanto, dá a sensação que é uma passagem para um corpo físico, um corpo animal, vocacionado para olhar para cima e não mais para olhar para baixo. A evolução dos animais com certeza, as plantas estão agarradas ao chão, os vegetais, os animais, ou na água também acontece, os animais começam a poder manipular os seus membros, e ora no chão, ora em cima, mas a esmagadora maioria sempre andando a 4 e olhando com a cabeça para baixo. Quando chega aos primatas, algumas classes de primatas, e começam a olhar para cima, estão criadas as condições animais para que o espírito, criado para olhar para cima, para olhar para o progresso, para olhar a elevação, para outras paragens superiores da espiritualidade, aí começa a haver a individualização do princípio espiritual, que é marcado também por essa capacidade de inteligência, de raciocínio, de memória, de sentimentalidade. E nós vamos ver, por exemplo, em determinados primatas e até nos outros animais, esse apego aos filhotes, esse apego é já a demonstração de alguma sensibilidade. Depois até correm com eles para que eles sejam lançados na vida e sejam independentes. É todo um princípio a desenvolver rumo à individualização enquanto espíritos, e já esse princípio espiritual vira a individualidade definitiva até ao romper dos evos, e passa a ser individualizado, passa a progredir de acordo com o seu raciocínio, passa a ter uma tarefa fundamental e prioritária de domínio dos instintos, para passar a ser todas a sua atividade mais racional. Portanto, é todo um processo de evolução. Então, os animais, nós podemos dizer que têm, numa fase de princípio espiritual, têm, a partir de certa altura, uma certa individualização do princípio espiritual, até que atinjam, de facto, a individualização absoluta e passam à condição de espíritos, então o progresso assim. Então nós já animamos todos esses seres, ou não sei o quê, já animamos. O princípio espiritual já animou. Não somos da origem do princípio espiritual, pois com certeza que podemos ter feito esse trabalho de ação em corpos, nos vegetais, nos animais e por aí fora. Por fim, e antes da sugestão para o próximo programa, o nosso espectador Serafim Andrade pergunta: como explicar o sentido da vida a partir da reencarnação? Há alguma ligação entre eles? É evidente que toda a ligação, pois o sentido da vida é esse mesmo, é buscar sempre um sentido de vida superior, um sentido de vida mais aperfeiçoado, mais elevado, etc. Essa é a finalidade da reencarnação. A reencarnação é um castigo. Bom, a forma que nós vivemos a reencarnação, com que nós vivemos a reencarnação, são caminhos diversos, mas a finalidade é sempre o mesmo. Quando Jesus falava, todos podeis ser deuses, está escrito aquilo que é preciso. Agora, o caminho para sermos perfeitos, quer dizer, todos, quando começamos na instrução primária no AIOU, podemos ser médicos, engenheiros, grandes iluminados da ciência. Mas temos que fazer esse percurso evolutivo. E, portanto, quando Jesus falava todos podeis ser Deus no sentido espiritual do termo, Jesus queria dizer, com certeza, que todos podíamos atingir a perfeição no reino de Deus, isto é, nos mundos divinos, quando lá chegarmos na perfeição. Portanto, todos podemos lá chegar, todos, sem qualquer exceção. Ora, ocorre que, se não viermos reencarnar no local do crime, onde erramos, onde nos deixamos vencer pelas tentações, onde nos deixamos vencer pelos instintos, se não viermos fazer este exercício de dominação dos instintos, de progresso, no sentido espiritual do termo, nós não podemos evoluir. Portanto, é naturalíssimo, ou é absolutamente indiscutível, que tem que ser na carne que a gente tem que evoluir, porque é aqui que nós temos que dominar as nossas inclinações, os nossos instintos, para sermos mais espirituais e menos materiais, mais espiritualizados e menos materializados. Portanto, a reencarnação tem uma ligação absolutamente indiscutível. Sem ela, e aliás, Jesus disse, têm que nascer de novo. Ninguém entrará no reino dos céus se não nascer outra vez, se não reencarnar, se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Portanto, a reencarnação é absolutamente necessária, imprescindível, para que nós possamos subir até à perfeição. É claro que agora, a partir daqui, a partir da Terra, do mundo de expiação e provas, tudo se tem que analisar em patamares diversos, porque seguramente nos mundos de regeneração, o processo digamos assim, da encarnação, da reencarnação, o processo de evolução que se dará também, naturalmente, em corpos outros, diferenciados daquilo que é a densidade física da Terra, mas também terá que haver, não é carne, é outro nome qualquer que se lhe vai dar, terá que haver uma volta a essa situação. Alguns dizem, nós não podemos falar, que de facto nessa altura
o nascimento é mais rápido. O animal que demora mais tempo a chegar à idade adulta é o homem, muito mais que um rinoceronte ou que um elefante, que rapidamente atinge a idade adulta. Pois dizem alguns estudiosos e espíritos que, de facto, no mundo de regeneração, desde que se nasce nesses veículos, que não sabemos como é que se chamam, até que se atinge a idade adulta, é um tempo curtíssimo. Exatamente como também no decesso, digamos assim, quando é a mudança de etapa evolutiva nesse mundo, que a morte não é aquele calvário que às vezes a gente cai, aquele sofrimento, aquelas dores, aquelas doenças, etc. É como que um fim de linha em que a gente tem que mudar para outra carruagem, e portanto é uma coisa quase que a pessoa senta-se, eu vou mudar. E muda para outro plano e depois volta a entrar no outro ciclo. 50 anos, 60 anos, não se sabe bem. O tempo na Terra é medido numa determinadas circunstâncias, mas nos outros mundos, nos outros planos, os dias e as noites, etc., não são como na Terra. Estamos a chegar ao fim do programa de hoje. A nossa espectadora Clara Cardoso gostaria de fazer uma sugestão. Ela diz-nos o seguinte: conheço o vosso projeto social na área da violência. Estou ligada a uma instituição que trabalha também nessa área. Pelo que me tenho apercebido, têm os espíritas uma visão completamente diferente da vida. Gostaria de compreender como é que o espiritismo vê este drama dos dias de hoje, a violência doméstica. Então, seria a sugestão dela, não sei se acho bem, até porque é senso comum abordar-se a questão da violência no lar ou da violência doméstica, sempre na visão da vítima e nem sempre se tem a visão do agressor. E nós devemos, com uma certa independência, analisar as duas questões. Portanto, acho bem que esse tema seja o próximo a abordar. Fica então marcado o encontro para a próxima quarta-feira. Até lá, se Deus quiser. Quanto a si, senhores espectadores, relembramos que não podemos responder a todas as questões que estão surgindo acerca do tema reencarnação, que é um tema bastante vasto. No entanto, poderá sempre dirigir as suas questões para o nosso site. Temos uma nova forma de poder comunicar convosco. No nosso site existe um ícone da pergunta. Poderá sempre dirigir as suas questões sobre este e qualquer outro tema que o nosso convidado, Coronel Costeira, irá com certeza responder. Fica então marcado o nosso encontro para a próxima quarta-feira, onde iremos tratar o tema violência doméstica. Até lá, se Deus quiser.